Zoom, estamos ao vivo. Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Volto a falar ao vivo aqui com vocês na nossa página, porque ontem à noite eu fiz uma live comentando com vocês aí em primeira mão sobre a suspensão na emissão de nacionalidade portuguesa pelo Consulado de São Paulo e pelo Consulado de Santos, né, na Baixada. Então, o que acontece? Eu acabei reproduzindo uma reportagem do UOL, do portal UOL lá do Brasil, e lá no portal falava que também foi suspenso a emissão de vistos, né? E, na verdade, não foi. Eu acabei aí também cometendo essa falha, mas agora eu estou ao vivo aqui com os advogados brasileiros que moram e trabalham aqui em Lisboa, aqui em Portugal, o doutor Marco Goulart e a doutora Gabriela Rezende, que vão falar tudo isso com vocês, tá? Muito bom dia, ou melhor, boa tarde aqui já em Portugal, bom dia aí no Brasil, para quem nos assiste também. Doutores, o que isto significa? Qual é o impacto desta medida aí na suspensão dos novos pedidos de nacionalidade portuguesa? Boa tarde. Olá, boa tarde a todo mundo. Olá, boa tarde. Na verdade, essa suspensão, em que pode parecer a princípio uma surpresa para todo mundo, pelo volume de trabalho que a gente vem acompanhando, que está aumentando cada vez mais no Brasil, no Consulado de São Paulo e nos vice-consulados. Então a gente não pode muito tratar essa suspensão como uma surpresa, porque na verdade já se imaginava, pela demora que estavam tendo os processos, pela demora com todos os trâmites que envolviam nacionalidade, e por isso que há muito tempo muitos brasileiros já vêm escolhendo entrar com pedido de nacionalidade diretamente em Portugal. A doutora Gabriela até trabalha no escritório há muitos anos, ela é especialista nisso, então ela que entra com os pedidos de nacionalidade aqui em Lisboa, e na verdade os pedidos aqui são mais céleres, são mais rápidos, as intercorrências são resolvidas de forma muito mais rápida e ágil, e talvez agora, com essa suspensão no Brasil, seja o grande momento da grande maioria dos brasileiros saberem que existe como pedir diretamente nas conservatórias aqui de Portugal e que o trâmite é um pouquinho mais rápido. E aí eu deixo a Gabriela até explicar um pouquinho para vocês prazos e como isso acontece. O que acontece é que os processos de nacionalidade, eles estão com a demanda, obviamente, com essa grande demanda do Brasil, eles estão demorando um pouco mais, né? Com certeza, assim, mais um ano, um prazo mais ou menos de um ano a um ano e meio, dependendo do tipo de nacionalidade que vai ser requerida. Pode ser por atribuição ou pode ser por naturalização, né? Então, dependendo do tipo, a gente consegue o prazo entre um ano a um ano e meio. Mas o que a gente quer deixar bem claro aqui é o seguinte: há a possibilidade da pessoa requerer isso pessoalmente, sozinha, né? Assim, com certeza, não precisa de um advogado para fazer esse requerimento. Mas é claro que, tendo um advogado, há a probabilidade de se resolver mais rápido, até porque a gente tem acesso nós temos uma senha prioritária e conseguimos, então, ter um acesso mais rápido e e acompanhar, até ter esse acompanhamento, né, nas conservatórias, que nós vamos sempre, toda semana, acompanhando esses processos, né? Uhum. Então, com essa questão da suspensão dos processos, dos serviços de nacionalidade, né, do processo de nacionalidade no consulado de São Paulo e Santos, a possibilidade de entrar diretamente aqui na conservatória, isso é um facilitador. E um detalhe importante é que, pelo fato de estar suspenso em São Paulo e Santos, não quer dizer que outras pessoas de outros estados também não possam fazer o procedimento direto em Portugal. Sim. Né? Então, mesmo aqueles consulados que não suspenderam o serviço,
as pessoas de lá também podem requerir cumprindo os requisitos para terem a nacionalidade. Exatamente. Facilitador, eu acho que é mais. As pessoas não sabem isso, né? Acho que é mais fácil dar entrada no consulado, mas não. Dando entrada diretamente por Portugal, por Lisboa, a vantagem é essa, de você poder estar perto do processo, acompanhar diretamente o processo, né? Caso caia em exigência alguma documentação, alguma certidão que tenha que atualizar, então a gente já está mais próximo do processo, né? Porque a vantagem é que você não precisa mandar pelo correio, porque até vir o malote pelo correio, chegar aqui esse malote, entrar na lista de distribuição, só aí já demora mais ou menos uns 6 meses para poder ser distribuído. Lógico, lógico. Agora, uma questão, doutor Marco, vocês me ouvem bem, né? Vocês estão me ouvindo bem? É porque aqui, pelo menos eu não me vejo mais na tela, eu nem sei se vocês estão me vendo aí, mas é que aqui para mim aparece uma tela preta. Eu até queria saber dos nossos amigos internautas que estão acompanhando a gente ao vivo. Tem muita gente conectada. Eu queria saber se eles estão ouvindo bem, se a imagem está boa, porque eu estou aqui no meu escritório no bairro de Telheiras, vocês estão aí perto, ao lado do shopping Amoreiras, aliás, um prédio maravilhoso, um escritório lindíssimo de vocês, que a gente esteve aí ontem, mas como nós também já fizemos a mudança, né, doutores, a família toda, nós sabemos o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil para que você possa fazer uma mudança como essa, porque você tem que abrir mão da sua casa, do teu carro, do teu trabalho, arrumar mala, desapegar das coisas, é muito complicado. A minha pergunta, sim, eu acho que é a grande pergunta de todos que estão nos assistindo, é o seguinte: eu tinha a intenção de entrar com o meu pedido de nacionalidade portuguesa na segunda-feira, ou seja, depois do final de semana. E agora o consulado só vai aceitar isso a partir do dia 2 de janeiro de 2019. O que vocês aconselham para quem está nessa situação, para que o trauma seja o menor possível? Que a pessoa procure entrar com esse pedido diretamente em Portugal. Isso. Em Portugal? Diretamente em Portugal. Isso. Mas aí tem que procurar o consulado de Portugal, pode procurar vocês, manda mensagem. O consulado suspendeu o serviço, né, Ricardo? O consulado suspendeu o serviço. Mas, então, verdade, mas mesmo daqui de Lisboa, doutor? É que não existe consulado de Portugal em Lisboa. É verdade. Desculpa, eu confundi com o consulado brasileiro, nada a ver. Não, desculpa, falei besteira aqui. O bom é que no ao vivo também o consulado brasileiro não tem absolutamente nenhuma relação, tá? Não tem relação de nada em consulado brasileiro. Lógico, Se o serviço está suspenso lá, a única opção que essas pessoas têm, que já tem a documentação toda pronta, é entrar direto em Portugal. Elas podem entrar diretamente, se tiverem conhecimento, capacidade, os endereços para enviar a documentação direto das conservatórias, se elas têm condições de pagar as taxas que precisam ser pagas, elas podem fazer isso sem assessoria de um escritório de advocacia. O que nós estamos noticiando para ti e para o teu público é que o nosso escritório tem uma especialista que faz pedidos de nacionalidade diretamente em Portugal e com 100% de sucesso. Os nossos pedidos não são negados, os nossos pedidos são acompanhados semanalmente e não tem nenhuma intercorrência que não se solucione de forma muito rápida. Inclusive agora, essa semana, ontem mesmo, saíram 4 nacionalidades que foi também por neto, então a gente tem tido bastante êxito, né? Costumamos dar uma assessoria certa, correta, vamos dizer assim, que a pessoa tenha o deferimento da sua nacionalidade, né? Consiga adquirir a nacionalidade portuguesa com toda segurança, vamos dizer assim. E um detalhe relevante, Ricardo, é que, na verdade, quando a gente visualiza na análise prévia de documentos que existe algum risco, esse risco ele é previamente alertado ao cliente e faz parte do contrato de prestação de serviços. Exatamente. Né? O risco que ele pode correr naquele caso, às vezes por ausência de algum documento, às vezes pela ausência
de prova de vínculo com Portugal. Então, a gente sempre deixa isso muito alerta. O trabalho da gente é muito transparente nesse sentido. Sei. Interessante. Eu até queria deixar aberto aqui, doutores, doutora Gabriela Rezende, doutor Marco Goulart, até para quem está nos assistindo, se quiserem mandar perguntas ou comentários aqui ao vivo, eu posso até jogar na tela, eu acho que vocês já viram aí, ó, por exemplo, vamos colocar a Solange Amorim. A Solange Amorim, ela mandou um joinha aqui para a gente agora, e aí estou colocando ela na tela para que todos possam ver também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Evelyn Vivi também mandou um outro joinha. Deixa eu ver quem mais. A Joana, sou do Brasil, amo muito Portugal. Aí, Joana, eu posso te afirmar com certeza que quem vem morar aqui nesse país se apaixona na cidade como Lisboa, porque é um país realmente fantástico e nós estamos muito felizes aqui. Então, se alguém tiver perguntas, comentários e quiser colocar aqui agora, aqui eu mostro já na tela. Doutores, aproveitando, já que o nosso assunto é sobre essa suspensão do consulado brasileiro, né, do consulado de Portugal, desculpe, em São Paulo, na suspensão de novos pedidos de nacionalidade portuguesa, né? Mas eu queria aproveitar aqui o bate-papo e falar um pouco mais. Que tipo de serviços que o escritório de vocês, o AR, que fica aqui em Lisboa, tem vários anos aí de um serviço especializado, que outros serviços vocês oferecem para quem quer sair do Brasil e se mudar para Portugal? Bom, Ricardo, a gente já comentou até a respeito disso, eu e tu em outras oportunidades. Eu, na verdade, a minha figura, eu vim para o Brasil, eu vim para Portugal justamente para prestar essa assessoria para os brasileiros que estavam procurando o meu escritório em Porto Alegre, pedindo os vistos de residente, e a gente começou a se dar conta, falando uma linguagem bem popular, que os perrengues maiores eram aqui. A burocracia maior era na chegada e não lá para pedir o visto. Porque lá, na hora que se reúne a documentação toda e se encaminha para o consulado, em regra, o visto vai ser deferido, dentro do prazo lá estabelecido pelo vice-consulado ou pelo consulado. Então, a gente começou a se dar conta que os clientes que a gente estava mandando para residirem em Portugal estavam sofrendo muito aqui, para a parte burocrática. Porque uma coisa é o brasileiro que desembarca em Portugal com o visto lançado no passaporte. Mas esse visto, ele tem que ser transformado numa autorização de residência. Sim. Então, esse trâmite de autorização de residência é que realmente tem um perrengue grande aqui em Portugal, porque existe uma série de diligências para se fazer, um agendamento perante o CEF, que demora, um agendamento que, como ele demora, algumas certidões já estão vencidas, e as pessoas vão para essa entrevista com as certidões vencidas, e aí se marca nova data. Então, a grande diligência necessária para uma assessoria seria aqui. Qual é a vantagem de ter advogados cuidando disso? É que nós temos senhas prioritárias, a gente não fica em fila nas finanças, a gente não fica em fila na seguridade social, a gente faz as coisas com mais agilidade. Então, nós temos aqui a procuração que o cliente nos outorga, nos permite que a gente faça a maioria desses atos sem a presença do cliente. A gente consegue fazer isso com o cliente fazendo as atividades dele, estudando se veio para estudar, trabalhando se veio para trabalhar. Então, esses trâmites, Ricardo, podem ser feitos sem um advogado, mas uma assessoria jurídica, ela auxilia no sentido de tempo, no sentido da gente não perder tempo. Exatamente. Então, nós já sabemos o trâmite. Então, o usuário desse serviço, ele não precisa perder tempo pulando de um lugar em lugar, e aqui em Portugal existe um defeito, infelizmente, em todo o serviço público, que é cada funcionário tem uma subjetividade de interpretação. Então, cada um diz uma coisa. E muda, tem muita alteração. Uma hora o CEF trabalha de um certo jeito, aí ele resolve mudar internamente o funcionamento, né, da estrutura. Aí você tem que se adaptar ao que eles, né, porque teve agora alteração, mas vamos dizer, teve alteração agora da legislação do estrangeiro, mas na prática, às vezes, né, isso demora ainda a se, vamos dizer, estruturar, né? Então, realmente fica... E um exemplo claro que a gente tem, para teres uma ideia, desde julho, a gente consegue agendar o CEF, a entrevista do CEF para autorização de residência, para qualquer cidade do país.
Sim. Desde julho, a gente sabe isso informalmente. Isso só foi se transformar em lei 1º de outubro de 2018. Isso. Então, agora está previsto em lei. Mas é algo que nós já vínhamos praticando desde julho. Então, assim, a autorização de residência nós estávamos requerindo naquela cidade que tivesse menos volume e mais rápido possível. Exatamente. Para agilizar a vida do cliente. E claro que se a pessoa chega e vai morar em Lisboa, ele vai tentar fazer um agendamento em Lisboa, que agora está sendo agendado para abril, para final de março. Enquanto que ele não sabe que ele tem a opção de ir a Coimbra, que está 100 e poucos quilômetros, e tem para novembro. Exatamente. Ah, entendi. Não, porque assim, como nós fizemos a mudança, né, e a gente nem se conhecia ainda, né, doutores? Na época, a gente começou a planejar a viagem 2 anos atrás, e aí nós contratamos uma assessoria no Brasil para obtenção do visto B7, né? E depois aqui, bom, chegamos, está tudo bem, vamos fazer por conta, né? Eu acho que dá para a gente fazer por conta. E a gente já contou essas histórias no Portugal Online, principalmente a Cláudia, que é vamos dizer assim, a cara oficial aí do Portugal Online, e ela já mostrou várias coisas nesse ponto, que não é tão simples assim depois que chega. Eu acho que, na verdade, complica muito depois que chega. E ainda mais para quando quer fazer tudo sozinho. É bem complicado, viu? Muita burocracia. O grande perrengue é aqui. O grande perrengue é aqui. Né? Muita burocracia. E a gente, como trata muito com esse processo, né, da legalização, a gente já tem uma certa, vamos dizer assim, experiência para poder deixar o cliente mais seguro, porque é muita informação e até o próprio, né, assim, a pessoa não sabe qual CEF, como é que faz, né? Então, eu acho que a própria a assessoria é exatamente para dar esse suporte, né? Para o cliente ficar. Porque, Ricardo, tu passaste por isso, eu passei por isso, a Gabriela também. Fazer esse movimento familiar de viver em outro país, ele envolve muitas emoções, né? Muitas expectativas e muitas emoções. Muitas emoções. Então, e a gente viu isso num dia de um dos vídeos da Cláudia, que ela demonstrou a emoção que ela estava sentindo naquele dia, né? No início ali. Então, viver essas emoções e ainda se envolver com uma burocracia pesada não é fácil. Ainda mais quando envolve filho, quando envolve escola, quando envolve, às vezes, um filho gripado, com febre, que precisa de saúde. É tudo bem complexo. Então, quanto mais rápido esse processo todo se transcorrer, melhor para o imigrante que está chegando. E assim, olha, é um aprendizado diário, né? Eu acho que todos vocês, tanto a doutora Gabriela quanto o doutor Marco, fizeram esse caminho, né, do Brasil para cá. A gente aprende uma coisa todo dia, é impressionante. E assim, e uma coisa que é legal do Portugal Online, vocês acompanham, a gente procura mostrar não só as coisas boas, né? Uma das coisas boas que eu destaco é a segurança. Eu nunca me senti tão seguro andando a pé à noite com o celular, com mochila na rua. Mas também as armadilhas, né? As pequenas armadilhas no nosso dia a dia. E olha que, assim, temos contatos, temos relacionamento, temos vários amigos aí como vocês que nos dão dicas, né? Então isso é muito importante. Mas olha, é um aprendizado diário, viu? E a gente, né, Ricardo, no meu caso e no teu, que ainda viemos com filhos, né, jovens, a gente vê a liberdade que eles usufruem e a tranquilidade que a gente fica para eles circularem pela cidade e fazer a programação com os jovens da idade deles, não? Isso também é um preço grande. Tem isso. E olha, o Carlos Nascimento, ele mandou uma frase aqui, olha, ainda vão acontecer aí muitas alterações em breve devido ao resultado das eleições. Na situação de São Paulo é só o começo. Vocês acreditam que com o resultado aí das eleições possa haver mudança nesse aspecto, doutores? Não, porque primeiro que essa legislação ela é toda portuguesa, né? É Portugal que está definindo as regras para a entrada de imigrantes aqui. O que pode acontecer no aspecto de um novo governo brasileiro
é saber que grau de preocupação eles vão ter com esses brasileiros que estão tirando investimentos do Brasil e trazendo para cá. Se eles vão passar a ter tributações, alíquotas novas. Então, no governo Temer, a gente teve essa alíquota aí de imposto de 25% para quem troca o domicílio fiscal para cá, para os aposentados. Então, não se sabe a que tipo de tributação, porque em algum momento o governo brasileiro pode se dar conta que tem recursos que estão vindo para cá. Exatamente. Que poderiam estar sendo aplicados aí. E como aqui a rentabilidade está maior, para aquisição imobiliária as rentabilidades são melhores, as vantagens aqui estão sendo maiores, os benefícios que Portugal está concedendo ao imigrante de 10 anos de isenção de imposto de renda, se foi tributado no Brasil e etc. Então, isso pode ser revisto. Não pelo governo português, porque para eles aqui é muito interessante ter esse brasileiro investindo aqui, mas pode ser revisto pelo governo brasileiro, né? Daqui a um pouco começar a criar algumas ferramentas tributárias e legais para esse brasileiro ficar com o dinheiro lá, né? Não poder expatriar muito dinheiro para fora do país. Agora, até para a gente finalizar, aproveito e já faço um convite aí a todos que estão nos assistindo. Nós estamos produzindo uma série de entrevistas, né, sobre vários temas interessantes para quem quer mudar. A Cláudia produziu esse conteúdo. Falamos essa semana com um executivo da Michael Page, que é uma das maiores empresas de recrutamento de executivos do mundo. Ele fala sobre conseguir emprego em Portugal, brasileiro, né? E também falamos com os doutores aí, a doutora Helenara, que não está presente na entrevista, mas o doutor Marco, também sobre tudo os trâmites legais para quem quer se mudar. Agora, o objetivo da minha pergunta nesse aspecto todo, como que vocês sentem o mercado de brasileiros que estão vindo para cá? Vocês notaram, perceberam uma demanda maior no número de serviços de vocês? Sim, recebemos um número maior, tanto é que agora a gente fez uma parceria, né, com o Dr. Marco, e inclusive cada vez mais. Eu estou aqui mais ou menos vim há uns 3 anos e meio atrás, já trabalhava com essa questão também no Brasil também, e quando eu cheguei aqui tinha uma demanda, e hoje em dia a demanda deu vamos dizer assim, triplicou, sabe? Realmente as pessoas com essa estabilidade política, né, e econômica do Brasil, isso gerou, eu acho que o principal mesmo é a insegurança, né, que gera muito esse desconforto e as pessoas estão vindo. Então, a procura tem vindo exatamente isso. Eu sofri um atentado, eu fui sequestrado, Então, assim, está vindo muita gente desse reflexo da insegurança que eu tenho visto, que eu tenho reparado. Não sei se o doutor Marco também tem essa impressão também, é o que eu tenho sentido. E o que nós temos sentido é que cada vez mais as pessoas estão aproveitando a legislação e vindo legalmente. Exatamente. Essa é a grande questão. Eles estão vindo legalmente. Legalmente? Ou prestes a se legalizar. Os que chegam a nós, chegam, né? Os que chegam a nós, né, Ricardo? Então, assim, a pessoa que procura uma assessoria desde o início é uma pessoa que quer chegar com as coisas bem acertadas. Resolvidas. Nós também somos procurados por muitos brasileiros que estão aqui há 1, 2 anos e querem se regularizar e querem resolver a vida e realmente se estabelecer aqui. Mas a nossa experiência maior são com as pessoas que querem vir legalizadas. Que tem a facilidade também, né, de ficar para se ter tudo, né? Alugar uma casa, para comprar um imóvel, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, né? Até para sair de Portugal e viajar pela Europa. Então tem que realmente ficar legal, né? E é o que tem sido procurado, né? O cliente ele se programa, né? Ele tem feito uma programação para vir chegar aqui legalmente. Mas também pegamos pessoas também que chegam, já tem um ano e resolvem, ou então, como o seu caso, tentou fazer sozinho, mas não conseguiu, porque era muita burocracia, não sabia direito como lidar com isso, resolveu, então, contratar uma assessoria para poder dar essa segurança. Entendeu? Basicamente isso, sim. Legal, mas, gente, eu acho que valeu o papo, foi bastante esclarecedor. Eu recebi ontem, depois que eu fiz aquela live ontem à noite falando dessa notícia do UOL,
onde eu até mencionei que os vistos estavam também suspensos, mas não, só tidos novos de nacionalidade portuguesa. E aí eu recebi mensagem em inbox por WhatsApp, nos comentários do Facebook, nos comentários do YouTube. Eu até brinco, né? Às vezes a gente percebe o quanto é a nossa audiência quando a gente fala alguma coisa um pouco desajustada, porque aí os comentários vêm em avalanche, viu, doutor? Mas, enfim, mas valeu o papo. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Olha aí, o Marcelo Torres, meu amigo, trabalhava lá em Indaiatuba, no estado de São Paulo, no interior, agora trabalha na Honda, lá em Recife, no CTH, Centro Educacional de Trânsito Honda, viu, gente? A Honda tem lá, viu, doutor? 3 unidades aí no Brasil todo, Manaus, Indaiatuba e Recife, centros para ensinar o pessoal a andar de moto com mais segurança. Mas um grande abraço aí para o Marcelo, o Luiz Cruz aí também, o Luiz Carlos Cruz, colocando a Soraya Jacó aqui, chamando para o bate-papo. E, ó, se vocês têm amigos que queiram vir para Portugal, coloquem aí nos comentários, marquem os amigos no bate-papo, para que eles possam assistir essa live que vai ficar gravada aqui no Facebook, e também vamos reproduzir no YouTube do Portugal Online Oficial. Doutora Gabriela, muito obrigado. Doutor Marco Goulart. Obrigada a você. Um abraço a todos. Um abraço. Alguma consideração final aí a todo mundo? Obrigada. Tchau. Tá bom, Ricardo. Valeu, gente. Um grande abraço. Bom final de semana a todos. Tchau, muito tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau.